Olá pessoal, tô aqui novamente para falar com vocês e compartilhar mais uma mensagem de fé. O tema de hoje foi uma sugestão, né? E eu queria já também abrir esse espaço para vocês para dizer que eu criei o e-mail, né? atendimento.mariananovais@gmail.com para estar esclarecendo dúvidas, te dando um atendimento espiritual. Recebi mensagens de pessoas de outros lugares que têm vergonha de, às vezes, igreja pequena, tem vergonha de conversar com a obreira, com a esposa, enfim. A pessoa acaba ficando tímida, tem pessoas que também não se identificam, mas eu me coloco à disposição de vocês para ajudá-las de alguma forma, tá? Como eu estava falando, o tema de hoje foi uma sugestão e além do atendimento espiritual, se você quiser, você também pode estar usando esse e-mail para poder estar mandando sugestões de vídeo, algum tema que você gostaria de saber, que fosse mais explorado, gostaria de ter um esclarecimento ou um atendimento pessoal, você pode estar me mandando esse e-mail, tá bom? Bom, o tema de hoje é sobre deserto. Deserto, né? Muitas pessoas temem ao ouvir essa palavra, outras se alegram, enfim. A verdade é que o deserto, ele é um lugar de passagem e não de permanência, né? As pessoas, muita gente diz, eu tô num deserto que não tem mais fim. Faz tanto tempo que eu tô passando por uma luta, por um deserto, parece que nunca vai chegar ao final. Como eu falei, o deserto é um lugar de passagem e não de permanência, né? Então, quando a pessoa é levada ao deserto, ou passar por alguma tribulação, por alguma coisa, o que acontece? É uma permissão de Deus para que Ele venha te provar e uma vez você sendo aprovado, você venha receber a sua bênção. E o caso mais específico também é uma situação que Deus cria para fazer a gente aprender algo. Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa muito tempo na mesma situação, né, naquele ciclo vicioso, você fala, poxa vida, tanto tempo essa pessoa não sai dessa situação, é porque ela ainda não aprendeu o que ela deveria aprender com aquela situação, com aquela dificuldade, com aquele problema, né? As pessoas têm que entender que não é normal uma pessoa passar tanto tempo pelo mesmo problema, né? A gente usa a nossa fé e Deus nos dá a vitória. Não é da vontade de Deus que você fique sofrendo, que você esteja sendo provado e etc e tal. Não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse problema, essa dificuldade, isso que você está passando tem que cooperar para o seu bem. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, toda situação, injustiça, o que for, sempre vai ter os dois lados. O que Deus quer que a gente aprenda com aquela situação e o que o diabo quer usar aquela mesma situação para poder abalar a nossa fé, prejudicar o nosso relacionamento com Deus, nos fazer se voltar contra Deus, né? Então você precisa ter esses olhos espirituais bem abertos para saber exatamente por que você está nessa situação. Se pergunta, né? Não acha que é normal, se conforme, espera o tempo passar. Não. Olha para dentro de você, porque existem também aqueles dois tipos de deserto. Aquele que Deus nos leva e aquele que a pessoa é levada por algum erro, por algum pecado que ela comete. Se você errou, se você se levou a esse deserto, saiba que a partir de um arrependimento sincero, Deus te perdoa, né? Mas você precisa ir e não pecar mais, né? Pecar a gente peca todos os dias, mas viver no pecado é diferente. Então, se você já se arrependeu, olha pra frente e segue em frente. Tem alguns casos, na sua grande maioria, você vai ter que colher os frutos disso. Mas, por mais fácil que seja para eu falar isso pra você e difícil para você praticar, mas tira algo bom disso, né? Aproveita para estreitar o seu relacionamento com Deus, para agradecê-lo pela sua infinita misericórdia, né? Por esse perdão à nossa disposição. Então aproveita, né? Anotei algumas coisinhas aqui, pessoas que dizem que o deserto não tem mais fim, exatamente por conta de que ela não entendeu ainda o que é que aconteceu, né? Por que ela está passando por aquela situação e ela acaba, ou a pessoa está há muitos anos na mesma situação, no mesmo deserto, porque ela se conformou,
ou porque ela ainda não aprendeu o que ela tinha para aprender com aquilo, né? Então é muito importante a gente estar com esses olhos abertos a tudo o que acontece ao nosso redor. Poxa, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Você ouve um comentário, você ouve alguém falando de você, você lê uma palavra, você traz pra você, né? Que nem o pastor falou hoje. Tem gente que ouve uma palavra na reunião e fala assim, nossa, fulano devia estar aqui. Olha, a palavra muito forte. Nunca é pra ela. Gente, pega pra você. Se você tá ouvindo aquilo, é porque é pra você sim. Né? Ele falou a respeito de Pedro, quando Jesus disse para ele que Satanás estava cobrando a alma dele. E Pedro disse, não, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti, para morrer contigo. Só que ele não estava pronto, né? E o galo cantou 3 vezes, o galo cantou e ele negou Jesus 3 vezes. Então, às vezes a gente pensa que está pronto, mas na verdade a gente não está, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no nosso comportamento, no nosso relacionamento com Deus e no nosso dia a dia. E ter essa humildade para poder ver essas palavras, essas situações, tudo que está acontecendo ao nosso redor. A todo momento Deus está querendo falar com a gente tem que estar com esses ouvidos abertos, né? Ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente ouve tantas vozes, tantas coisas, tantas pessoas, e a voz de Deus a gente acaba deixando por final. Como eu falei, o objetivo do deserto é fazer você aprender, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, toda e qualquer situação que você estiver passando hoje, ou você já passou, ou você vai passar, coopera para o seu bem. Cabe a você ter esses olhos, né? Ao invés de ficar criticando, murmurando, chorando, por que eu estou passando por isso? Eu preciso saber. Vai a Deus, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor quer mais oração, mais jejum, mais dedicação? E Deus vai te mostrar exatamente o que Ele quer de você. Às vezes Deus cria situações só para chamar a sua atenção para você, que você estava indo por um caminho e Deus fala, opa, vem por aqui. Então é muito importante você ter esse cuidado e parar para pensar, descobrir na raiz desse problema, né? Porque as pessoas estão acostumadas a tratar de folhas e galhos. Só que se não arrancar esse problema pela raiz, ele vai voltar a crescer e ele vai voltar a produzir frutos maus. Então arranque esse problema pela raiz, seja um sentimento, uma mágoa, uma dúvida, seja lá o que for. Arranque pela raiz e aprenda com essa situação. Pede para Deus te ensinar a pensar. Meu Deus, me dá olhos e discernimentos espirituais para que eu possa ver o teu propósito, para que eu possa ver o que o diabo também está querendo usar essa situação para abalar a minha fé. E assim você vai exercitando esse hábito de pensar, esse hábito de ter olhos espirituais para com tudo e todos ao seu redor. Porque a todo momento Deus está falando com a gente e a gente tem que estar com esses ouvidos atentos. Às vezes a gente deixa passar bênçãos que a gente fala, poxa vida, nada acontece, mas às vezes a bênção passa na sua frente e você não percebe. Por quê? Porque você não está atento, porque você não está com esses olhos espirituais, você não está com ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então realmente passa e você nem percebe. Até a oportunidade de passar novamente, aí vai-se mais um tempo. Então, 3 pontos. Procura aprender com os seus problemas, né? Com esses desertos, com essas situações. O deserto, segundo, o deserto não é lugar de permanência, não é normal tanto tempo na mesma situação. Procura aprender com aquela situação e procure a raiz de todos esses problemas. Porque com certeza, quando você arrancar essa raiz e plantar, né, uma semente boa, você pode ter certeza que só vão surgir, crescer a 100 por 1 frutos muito bons, tá bom? Me coloco mais uma vez à disposição de vocês para um atendimento, tanto aqui na igreja, na Catedral de Santos, quem quiser me procurar para um atendimento, e também para quem está longe, né, gente de vários países, vários estados, se você quiser, pode me mandar um e-mail que eu também estou à disposição para te responder, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau!